Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Conexo Empresarial. E o nosso objetivo é conectar pessoas. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa aqui que primeiro eu vou começar assim. Eu vou começar pelo sobrenome para não errar o nome. Fechado. Depois a gente conversa sobre isso. Então, a gente vai falar com o Gomes. O Gomes ele é assessor de investimentos. Ele é sócio-gestor da Grafo Capital. Ele é colunista e comentarista econômico da RIC TV e da Jovem Pan News. Gomes, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Sim. Seja bem-vindo. A gente tem uma missão aqui boa, né, Lucas? Pô, excelente. Conectar pessoas, né? Trazer conteúdo. Essa é a nossa jornada. Gomes, fala um pouquinho de você aí, só para eu já tocar pro Lucas aqui. Primeiro, obrigado, Lucas, Leandro, pela oportunidade de bater um papo com vocês. Eu acredito muito nesse projeto de conexão. Nós vamos aqui realmente bater um papo e eu me coloco muito à disposição de somar na jornada como um todo. Tanto que nós temos uma empresa, nossa empresa é Grafo Capital, é uma empresa do setor financeiro, eu estou do setor financeiro há mais de 16 anos e o nome Grafo vem de Leonardo Euler, do século XVIII, um matemático que numa cidade de Königsberg, na Rússia, ele resolve um problema dentro daquela cidade usando dois elementos da matemática. E eu sou matemático de formação, usando arestas e vértices. E a proposta do teorema de Grafo é conectar de forma simples coisas complexas e resolver problemas complexos. Então, tanto que a teoria dos grafos hoje é utilizada em todo o setor viário, rodoviário, marítimo. Inclusive, quando você entra nos tubos aqui de Curitiba e você tem lá o vértice, a aresta, o terminal, aquilo lá é a essência do teorema de Grafo. Então, hoje, a Grafo Capital ela é um escritório que tem lá no seu slogan final, conectando você ao que realmente importa. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Que top. Você consegue repetir o que ele disse, Leandro? Eu vou falar para você que a gente gravou agora há pouco um podcast anterior, né? Uhum. E o Ismael, que estava nessa cadeira aqui, ele deixou o caderno e a caneta. Eu falei, não uso, né? Sou grandão, não uso. Deixar para cá, não há necessidade. Eu guardei para lá, acho que eu vou levantar, vou lá pegar e vou... Muito bom. Lucas, vamos lá? Vamos junto? Com certeza, Aula. vamos junto. Obrigado, Gomes, por ter aceito o nosso convite. Nosso propósito é realmente conectar pessoas, trazer temas aqui importantes e relevantes para a sociedade e para quem está nos acompanhando, né? A gente pegou um pouco nos bastidores ali, um pouco daquilo que você faz. É incrível, né? Trabalhar com finanças e empreendedorismo é uma veia eterna, né? Eu também estou vendo aqui, quando você falou do seu Instagram, da página que é a Grupo Grafo Capital, eu já cliquei aqui e realmente o slogan dele ali bate com aquilo que você disse, né, com as conexões, e muito bacana. Eu gosto desse tema empreendedorismo, finanças, porque eu acho que é o que o país precisa, né? A gente precisa aí educar a população, começando ali pelos mais jovens, crianças, para que a gente sempre tenha uma sociedade cada vez mais inteligente financeiramente falando. Né? Não estou dizendo rica, estou dizendo inteligente ao ponto de fazer uma gestão eficiente dos seus recursos. Não sei se bate um pouco de encontro com o que o Grupo Grafo também faz. Sem dúvida, Lucas. Eu acho que o que a gente tem que fazer é fazer bem a nossa parte. Né? Eu vim desde muito cedo de uma cidade chamada Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. Então eu venho para Curitiba com 13 anos de idade e moro num bairro chamado Vila Verde, na cidade industrial de Curitiba. Isso em que ano? 99. Era um bairro numa época bem delicado, né? Muito delicada. E eu cresço todo o meu o ensino fundamental, o ensino médio dentro desse universo. E sempre quando eu tenho a oportunidade de bater um papo com um jovem, eu falo assim, não é o meio que te molda, né? Você que vai se moldar e você que vai transformar o meio ao qual você está. Então eu acredito muito nisso. E ao longo da minha jornada eu fui percebendo isso. E não pela força diretamente do meu meio que eu vivia, mas uma outra estrutura, uma busca incessante de conhecer outras coisas, de sair um pouco desse contexto e caminhar para o mundo de empreendedorismo. Eu falo que o empreendedor, ou o empreendedorismo entrou na minha vida quando eu tinha em torno de 14 anos. Eu fui numa rua da cidadania, lá do Pinheirinho, e
professor, nós tínhamos 7 alunos, e por isso que é tão importante, Leandro e Lucas, quando a gente libera uma fala num podcast, nas nossas redes sociais, numa palestra, numa sala de aula. Eu sou licenciado em matemática, já estive dentro de uma sala de aula, e quando você fala isso, você pode estar mudando a vida de alguém, né? Eu sempre falo que não é a voz que fala, é o ouvido que ouve. Então, se você libera uma palavra, aquilo ali pode mudar. E o professor disse bem assim na sala de aula, ele falou assim, olha, vocês podem ser o que vocês quiserem na vida. Vocês vão precisar de 2 coisas somente. Ter um objetivo bem definido e disciplina ao longo da jornada. E eu carreguei aquilo para mim. Hoje, eu descobri que não são somente essas 2 coisas. São 5 coisas. E essas 5 coisas estão cravadas nas nossas 5 portas de reunião hoje dentro da Grafo. Mas lá, quando eu tinha 14 anos, esse professor mudou a minha vida, porque ele falou, você pode ser quem você quiser ser. Você precisa de objetivo e disciplina. Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer e deve fazer no que tange a empreendedorismo. E se conseguir casar isso com o mercado financeiro, melhor ainda. Eu acho interessante que é o seguinte, quando ele fala que o professor disse para ele 2 coisas, talvez naquele momento era suficiente essas 2 coisas, né? E não as 5 que hoje faz total sentido, onde você tem estampado ali nas salas de reunião. Hoje, o que você carrega como propósito dentro da sua jornada profissional, Gomes? Eu acho que eu falo bastante isso dentro da empresa. Nós somos uma empresa hoje com 42 profissionais. Nós estamos em 12 cidades no Brasil e em 4 países. Nós ajudamos as famílias a conquistarem a sua liberdade financeira. E o meu desafio como gestor da empresa é fazer com que mais pessoas dentro da empresa falem de forma muito tranquila a nossa missão, né? Então, quando você está montando um negócio, uma empresa, o grande desafio é fazer com que outras pessoas que estão chegando perto de você sonhem como você sonha. Se apaixonem pelo negócio como você é apaixonado. Recentemente, eu cheguei dentro da empresa, a gente tinha uma palestra por volta de umas 9 horas e eu precisei chegar dentro da empresa umas 6h30 para pegar algumas coisas para ir para o ambiente de palestra. E a hora que eu abro a empresa assim, tudo escuro, aperto o botão, eu choro. Por quê? Porque aquilo ali, uma empresa extraordinária, e eu falei assim, uau, que fantástico. E o meu maior desafio hoje é fazer com que os meus sócios chorem. Exatamente. Por ter esse senso de pertencimento. Hoje eu estava falando com um sócio em Portugal, o Valtric, e eu falei assim, Alisson, eu preciso te trazer para dentro da empresa. Ele falou assim, Gomes, mesmo tendo uma cota minoritária, eu quero que você saiba que eu já me sinto dono da empresa. Eu falei, é isso, perfeito, é isso aí. Então hoje a nossa missão lá é fazer com que os sócios falem a cultura. Então eu vou falar a cultura porque é isso que eu acredito, a nossa missão dentro do escritório. E a nossa missão é ajudar cada cliente dentro do nosso escritório de acordo com o seu perfil, prazos e objetivos, conectando este cliente aquilo que realmente importa para ele e levando o maior número de brasileiros possíveis à sua liberdade financeira. Isso é o nosso mantra, é o que a gente vive de dia, de noite, todo momento. Uau! Congelei. O lado bom é que o Gomes ele já pulou uma pergunta que eu ia fazer, porque eu costumo dizer, e esse é um dos lemas que eu trago, que todos nós temos histórias inspiradoras, né? Legal, né? E elas só precisam ser compartilhadas. E aí o que você acabou de fazer, você acabou de compartilhar uma história que te inspirou. Foi lá, você enquanto criança, em uma aula, né? Às vezes poderia estar tacando bolinha de papel na professora, como eu fazia, o Lucas, por exemplo. Eu fazia. Brincadeira. Mas trazer essas coisas assim, porque às vezes a gente vive o sonho do outro e esquece o nosso. E essa questão que você fala, né, sobre a liberdade financeira, ela também a gente não tem uma educação sobre isso. Eu costumo dizer também que eu venho de uma geração, eu vou ter 40 agora, mas eu venho de uma geração que foi criada por uma outra geração que, com todo o respeito e o termo que eu vou usar agora, é burro de carga. A gente nasceu para trabalhar. E aí a cobrança que vinha era assim, tá, vai ser o quê? Vai trabalhar do quê? A gente só era alguém se a gente fosse CLT. A gente só era alguém se a gente terminasse o ensino médio na minha época e começasse a fazer a faculdade, mas não importasse do quê. Ninguém nunca se preocupou, na minha época, assim, em perguntar o teu sonho. Qual é o teu sonho? Do que você quer viver? Do que você quer trabalhar? O maior questionamento sempre foi assim, tá, trabalhar do quê? E aí, campeão? Eu comecei a trabalhar com 10 anos, ajudando meu avô carregando cimento, e com 14 eu já estava batendo na porta do supermercado lá na época, porque com 15 eu ia tirar a minha carteira de trabalho.
E aí eu comecei a trabalhar com 15 anos no supermercado para trabalhar de pacoteiro. Na época era o sonho da minha mãe. Não, realmente. Por que era o sonho da minha mãe? Porque eu estudava de manhã e à tarde... Você tinha trabalho. Tinha trabalhando. Era melhor o filho trabalhando ou ele na rua. Eu sou de Taboão da Serra, São Paulo. Sim, sim. Então o negócio não era fácil, mas que bom que hoje a gente tem a oportunidade de ter a internet, de ter conexões que possam levar histórias e inspirar outras pessoas que nesse momento estão assistindo. E quando vem falar assim, mas o que é liberdade financeira? O que é liberdade financeira para um piazão que está lá em casa e não teve um professor como você teve, mas que hoje também é uma dificuldade no ensino público, sem dúvida, ter um professor conectado com o crescimento de fato com os alunos, porque 50 alunos dentro de uma sala, cada um com uma educação, com várias histórias diferentes. Como que ele entrega o melhor dele e tal. Mas ele tem acesso à internet e ele pode estar assistindo isso. Com certeza. Como esse jovem pode ser como o jovem Gomes foi? Legal, Leandro. Para mim, eu falo muito com o jovem, né? Hoje eu leio sobre jovem, eu vivo esse processo da juventude. Eu estava lendo uma pesquisa que 26% dos jovens eles têm um desejo de empreender. Você coloca dentro da sua fala que os seus pais te orientaram a você ter uma carteira assinada. Então, lá no passado, assim, era você ficar dentro da Constituição, né? Constituição de Leis de Trabalho, ter lá a CLT dentro da sua jornada de vida, e isso já era um cara bem-sucedido, né, que tinha um emprego. No passado também você tinha mais pessoas vivenciando mais tempo laboral dentro das empresas. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Hoje você vê uma transitoriedade absurda dentro das empresas. E hoje o jovem quer empreender muito, e eu acho isso fantástico. O que eu tento desconstruir dentro da juventude é a pressa exacerbada da chegada da independência. Eu estou numa palestra de jovens, eu estou numa palestra para pessoas mais adultas. É óbvio que eu falo sobre a questão da liberdade financeira. A gente vai permear aqui na nossa conversa para falar sobre liberdade financeira, o que ela significa e por que eu acho que ela é tão importante para dentro da sociedade. Eu falo, e você, jovem? Quando que você gostaria de ter a sua liberdade financeira? O jovem fala, antes dos 30. Esses dias eu estava numa palestra, o jovem com 27 anos, ele falou, com 35 anos eu quero bater o meu primeiro milhão. Eu falei, como? Ele falou, não sei ainda, eu só sei que eu quero. Eu falei assim, cara, mas será que não dá para pensar um pouquinho mais longe? E eu tenho um cliente japonês dentro do nosso escritório, ele tem 45 anos. Ele já tem hoje um recurso guardado, acumulado na ordem de 1,2 milhão. E eu falei assim, senhor cliente, o senhor pretende ter a sua liberdade financeira na sua jornada, aquele momento que você vai para a parte de usufruto. Ele falou, Gomes, eu imagino, em torno de uns 70 anos, né? Eu falei, calma, o cara tem 43 anos, já tem um bom patrimônio e está imaginando 70 anos. E eu tô com um jovem com 27 dizendo que vai ser os 35. A metade do que o... Imagine como que é uma mentalidade. Trago mais um exemplo aqui dentro. Eu vou falar um pouquinho sobre longevidade. Tá? Você tem 40 anos. Nós somos muito jovens do ponto de vista de expectativa de vida. Hoje, o brasileiro, ao nascer, a expectativa de vida é 76 anos. O curitibano, ao nascer, a expectativa de vida é 80 anos. O curitibano tem uma boa expectativa de vida. E se nós... Você, Leandro, você, Lucas, eu... que, em tese, somos uma pessoa, em tese, que se cuida um pouco mais da sua saúde, cuida um pouco mais da sua mente, tem um intelecto mais bem resguardado, não está dado ao vício, à promiscuidade e às coisas efêmeras da vida, em tese, nós vamos viver mais. Falando de longevidade. Estatisticamente, eu sou um matemático, pragmático. Nós vamos viver mais. Nós vamos viver mais. Já que nós vamos viver mais, nós temos que pensar lá na frente. E o paradoxal que eu vejo na juventude é que ele com 12, 18, 25 acha que antes dos 30 vai ficar milionário. E não é assim que funciona. E não é assim que funciona por uma série de fatores dentro da sociedade brasileira. A ausência do ensino de qualidade, a ausência de oportunidade no mercado, a ausência de um entendimento de mercado. Entendimento do mercado que nós temos a 4ª maior taxa de juros do planeta hoje no Brasil. O quinto, que é o México, é 9,25. O Brasil é 14,25. Nossa. A gente só fica atrás de Turquia, que está vivendo um autoritarismo, Rússia e Argentina. E depois é o Brasilzão. Então, assim, você tem uma taxa de juros que impede o crescimento, o desafio para que você cresça economicamente. Então, isso
vai postergar a sua liberdade financeira. E tudo bem, você só precisa saber disso. E aí construir uma jornada ao longo da vida. E eu acho, e respondendo você, Leandro, como que o jovem chega nisso? Tendo conhecimento, acessando, filtrando aquilo que ele vai ouvir. Pega esse podcast, nós estamos aqui quase no podcast 190, né? Vai lá, vai ver as histórias inspiradoras que passaram aqui. E vai ser seletivo naquilo que ouve. Eu estava vindo para cá e eu falei assim, o que eu quero ouvir para chegar no podcast? O que eu quero me alimentar? O que eu quero colocar? Qual tipo de entretenimento? Quero fazer entretenimento, mas que tipo de entretenimento que eu quero ter? Porque ao longo da vida, para você acelerar um pouquinho essa independência financeira que eu tanto prego, que eu tanto falo, você vai ter que ter um jogo de gente grande. Não pode ser amadorismo, não pode ser mediocridade, e eu não acho que pode ser nem o bom. Tá? Não pode ser os caras bons do mercado. Tem que ser os caras extraordinários. Jack Welch tem um livro que é Paixão por Vencer, um livro de capa amarela, em torno de umas 350 páginas, e ele diz assim, que existe 3 classes de profissionais dentro de incorporações. E olha que Jack Welch foi um dos maiores CEOs da década de 60, 70, 80, e ele fala assim, existe 3 classes. A classe das pessoas ordinárias, que são, na média, 10% de todas as corporações. Eu falo isso, tem dentro das famílias, tem dentro das igrejas, tem dentro de tudo quanto é lugar. Pessoas ordinárias, que não estão ali por prazer, estão simplesmente ali, que muito mais atrapalha do que ajudam. 10%, Jack Welch falando. 70% são as pessoas medianas, que cumprem tabela e que fazem aquilo que tem que ser feita. E é a grande maioria da sociedade. E 20% são os extraordinários. É nesses 20% que eu acho que a gente tem que buscar chegar. Todo dia. E é esses 20% que é jogo de gente grande. É o cuidado, é o respeito, é toda a estrutura que envolve dentro da empresa, dentro da sua casa. Eu falo isso nas minhas palestras. Se você chega, abre a porta, tira o sapato, joga para um lado, joga para o outro, abre o seu guarda-roupa, pega a sua camiseta, joga lá, a tua conta é desorganizada, os seus boletos são pagos de forma atrasada. Quando você chega numa reunião, você se atrasa, porque do jeito que você faz qualquer coisa, é bem provável que você vai fazer tudo na vida. E aí fica o conselho para os jovens. Que esses jovens busquem chegar nesses 20% mais, de forma figurativa aqui, mas busquem chegar numa excelência da vida, porque isso falta na sociedade, falta nas empresas, falta na política, falta nas escolas. E o jovem que quiser vai ter espaço para que ele possa ter uma vida extraordinária. Quando a gente ouve um jovem falando que quer ser milionário aos 30, ok, ótimo se conseguir, mas de fato a curva mostra que não é bem assim o caminho, né? E para mim assusta ouvir isso. Porque eu acho que o vício da internet voltado para esse mundo financeiro fácil, né? Existem os players que realmente chegaram a números grandes com menos idade, óbvio. Mas são exceções, é isso que eles não conseguem entender. Que aquilo que a pessoa fez, aplique, fala, eu atingi o meu milhão com 23 anos, eu atingi o meu primeiro milhão com 25. Cara, você pode selecionar, pode buscar na internet, você vai ver a mesma pessoa falando isso várias vezes, ou seja, é um número reduzido. Aí eles focam nessa galera. Porque é mais fácil para nós buscarmos os atalhos. É muito mais fácil, é mais cômodo fazer isso. Então eu quero trazer número que eu acho que isso ajuda bastante. Hoje no Brasil, chuta, Leandro, quantas pessoas, e eu vou usar o fator de 1 milhão em dólares que nós temos no Brasil. Imagine que a gente, já estou dando a dica, nós já temos uma desigualdade social. Quando você olha a pirâmide de divisão de renda no Brasil, você tem uma desigualdade absurda. Absurda. Mas para que nós possamos pensar, hoje, 1 milhão de dólares está na casa de 5 milhões e meio de reais. 5 milhões e meio de reais dá para viver muito bem dessa renda. Mas esse número ele é importante. Qual é a quantidade de brasileiros que você acha que tem 1 milhão em dólares hoje? Pô, essa eu fiquei curioso também. Vai lá, manda. Eu duvido que você acerte na primeira. Percentualmente. Me dá um número. É mais fácil. Percentualmente da população. Sei lá, talvez... Eu ia ser otimista, 10. 10%? 4%. Menos. Vai lá. Menos do que 4. Menos de 4? 2%. Menos do que 2. 0,8? Menos do que 0,8. Tô com medo. Passo. 0,5? Menos do que 0,5. 0,3? Menos do que 0,2? 0,17% da população. Qual é o número? Segundo o Banco UBS, é um banco suíço, 414 mil CPFs no Brasil têm 1 milhão em dólares de patrimônio.
414 mil. Pega a população brasileira, 210, 215 milhões de habitantes. Tira a juventude, 48 milhões de habitantes. Sobra quanto? 150 a 160. E olha que eu estou falando em cima disso, tá bom? Mas olhando, nós temos 0,17% da população que tem esse patrimônio. Ou se eu inverto essa conta, significa dizer dos políticos que você enxerga, dos empresários que você enxerga, das pessoas bem-sucedidas que você trouxe aqui dentro. 99,7% da população, 0,8% da população não tem $1 milhão guardado ou em patrimônio. Só para que vocês tenham uma ideia, Japão subiu nesse mesmo ano 700 e poucas mil pessoas só no ano de 2024. Ele subiu, ele acrescentou. E olha que número. A população do Japão, né? Mas é cultural. E aí, enquanto que a gente não tiver aqui pessoas olhando, pensando, refletindo, discutindo, dialogando sobre isso, nós vamos ter uma população fadada a ser dependente do seu trabalho. Ou do governo. Ou do governo. Eu falo que se você não buscar a sua independência financeira, você vai depender de 3 pessoas. Vamos lá. Primeiro. Governo. O governo vai cuidar da gente? Nunca. O INSS tá fadado ao fracasso. E agora a gente teve essa semana 6 bilhões de reais em fraude dentro do nosso INSS. Impressionante. Então, assim, eu não acredito que o INSS... Eu também não vou trazer a responsabilidade do governo cuidar de mim. Muitas vezes eu converso com pessoas de meia idade e falo, e aí, o que você está imaginando? Eu estou imaginando me aposentar. Eu falei, se aposentar, meu velho. Se aposentar. Você vai depender do governo, uma atualização atuarial medíocre do seu salário que já é medíocre. Então, primeiro é o governo. Eu não acho que o governo tem que ser responsável por nós. Segundo, os filhos. Quando você faz pesquisa, muitas pessoas, os filhos cuidam dos pais na sua velhice. E aí tem um dado, e esse dado é só um ditado, mas é um ditado verdadeiro, que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Com certeza. Olhem para isso. Olha para as pessoas que estão do seu lado. Então, assim, é uma falácia nós imaginarmos que os nossos filhos terão a responsabilidade de pagar o meu plano de saúde lá na frente, de pagar a minha casa. Então, eu tenho que cuidar disso. E a terceira pessoa é você mesmo. É você mesmo. Essa semana nós lemos uma frase lá dentro do nosso escritório, compartilhamos inclusive com o nosso cliente, é uma frase que diz bem assim, ou você faz o seu dinheiro trabalhar por você enquanto você dorme, ou você vai trabalhar até o seu último dia de vida. E é isso que a gente tem que pensar como sociedade. Como sociedade. Mais uma vez, eu trago aqui um exemplo de um cliente nosso, japonês. Não, esse não é japonês. O outro era japonês. Esse aqui é um brasileiro, mas um cara extraordinário. 69 anos. 69 anos. E ele ligou, Gomes, eu vou precisar fazer um resgate e tal, de um valor, porque eu vou fazer uma aquisição de um terreno. Eu falei assim, mas tudo bem. E daí ele foi lá, fez o resgate. Eu falei, me conta um pouco mais dessa história. O senhor já está com 69 anos, né, comprando o terreno. Ele falou, Gomes, eu vou fazer um loteamento. E eu vou lotear isso, vou fazer vários lotes e vou dividir esses lotes em um financiamento de 120 meses. E eu abri uma empresa, vou fazer isso por mim mesmo e tal. Eu falei, mas senhor cliente, 120 meses é 10 anos, o senhor está com 69. Ele falou, Gomes, é isso mesmo. Minha mãe faleceu com 94 anos, lúcida, varrendo a casa. Se eu não pensar no meu futuro, quem é que vai pensar? Quantos anos que ele tem? Nossa. 69 anos. E aí, de repente, o Leandro, o Gomes, o Lucas, ali na faixa dos 30 a 40, tá bem. Então, existe um tempo, existe uma maneira de você pensar. E isso é inteligência financeira. E, Leandro, Lucas, não é todo mundo que quer que a sociedade saiba disso. Porque quanto mais impressionante, as pessoas forem manipuladas... Parece loucura saber disso. Mas é loucura, mas assim, quanto mais manipuláveis forem a sociedade, ou for as pessoas, mais fácil fica de você se perpetuar no poder. Com certeza. E se eu tenho uma sociedade que pensa, se eu tenho uma sociedade que não é dependente do Estado... Eu tenho uma sociedade mais pujante, mais crescente, que se desenvolve. Aí você tem um Estado dependente da população. O que, no caso, hoje é o contrário. Ou um Estado que só está para servir a população. Isso, exatamente. Eu acho que é isso. Agora, e aí você tem uma sociedade com uma desigualdade grande e gritante financeira, onde cada vez o rico fica mais distante. Quando eu olho a classe A, classe B e classe C... Essa classe A, ela está crescendo sempre numa velocidade maior do que a classe B, que cresce numa velocidade maior do que a classe C, que por sua vez cresce numa velocidade maior do que a classe D. E aí a gente tem que juntar forças aqui para de alguma maneira somar
nesse projeto como um todo e nessa jornada como um todo de educação financeira, de empreendedorismo, de visão estratégica, da ausência do consumismo, e tudo isso ajuda o contexto social como um todo. Gente, para quem está acompanhando, isso aqui é uma aula de governança aí, né? Para você que está em dúvida de como que funciona aí as nossas estruturas financeiras desde da nossa infância, daquilo que nós conhecemos como conduzir, né? O guardar dinheiro, não guardar, depender de quem. O Gomes fez um resumo muito bem forte, inclusive, né? Contundente, diante daquilo que o governo prega pra gente, né? É um governo que vem se arrastando por muito tempo e que cada um tenha uma leitura disso e saiba organizar e votar certo, porque realmente, cara, atrapalha uma cultura enraizada desde o princípio, fazendo uma população depender do Estado. É isso que é o problema, a população dependendo do Estado. Tá, existem as constituições, que o Estado é responsável por isso, por aquilo, por saúde e tal. Ok, mas tu vai depender daquilo mesmo. Me assustou quando você falou, depende de 3 pessoas. Pô, do Estado. Falei, meu Deus do céu. Quer dizer que tu vai depender... A tua aposentadoria, você vai acreditar isso no Estado? E se acontece um rombo? Aí não acontece, não, tá? Acabou de estourar, é 6 bi. É isso aí. Né? É isso aí. E se é algo violento que chega a quebrar, que chega de uma hora para outra e fala, vamos ter que reduzir em 50%, o cara vai ter gente que vai se enforcar. Isso aí. Vai ter gente que vai se já matar. teve, né, no loucura. Isso aí. Eu acho que assim, dentro desse modelo, Jordan Peterson, ele traz um contexto que eu gosto bastante, que é você não responsabilizar o terceiro por coisas que são responsáveis de você. E ele fala assim, o Leandro, lá dentro do seu contexto, dentro da sua família, dentro da sua quadra, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, seja o melhor possível. O Lucas, por sua vez, de igual modo, o Gomes, de igual vez, de igual modo. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, tenho uma empresa, tenho pessoas que somam junto comigo. Eu vou ser a minha melhor versão dentro dessa estrutura. E quando todos nós tivermos essa percepção, eu vou pegar esses múltiplos fragmentos e aí a gente se une e faz uma sociedade melhor. Muitas vezes nós falamos, eu preciso de um grande líder político, de um grande líder social, um ser humano que vai vir aqui, que vai mudar tudo isso. É claro que isso é importante, ter figuras relevantes nisso. Mas se cada um fizer bem feito a sua parte, em todos os aspectos, a gente faz uma sociedade melhor. Muito. A gente faz uma sociedade que foge do consumismo. Se vocês me permitam, trazer aqui um contexto dos últimos 50 anos econômicos. Só para que, de maneira muito sucinta. Década de 80. Meus pais cresceram no Paraguai, uma cidade no interior do Paraguai, plantando café. Na década de 80, meu pai se muda para Osasco e eu nasci em Osasco, eu e minha irmã. Porque ele fugiu fazendo o êxodo rural. Deu tudo errado, geada, café deu errado, ele foge para a cidade. Então, na década de 80, você tem uma fuga do campo para a cidade, para os grandes centros. Também deu errado, meu pai volta para Mato Grosso do Sul e vai ter uma vida mais simples lá dentro, porque quando ele volta e quando ele vem sem dinheiro, tem uma vida precária, não suporta essa força. Então, na década de 80, você tinha muito, de maneira muito simplista isso, Sim. Professores de geografia aqui, é só um contexto, tá bom? Você tem um êxodo rural. Na década de 90, você tem uma sociedade que vai se encaixando, mas você tem um desequilíbrio econômico. Nós tínhamos uma hiperinflação. Se não fosse o Plano Real em 94 colocar um ajuste nisso, você tinha que... Eu não vivenciei isso, vocês não vivenciaram isso, mas os nossos pais, os nossos avós, você recebia o salário, se você não gastasse esse salário imediatamente, na semana subsequente, aquele salário pedia poder de compra, porque você tinha uma hiperinflação no Brasil. Você tinha um desajuste jurídico e político, nós tivemos um problema com o Collor. Então, na década de 90, você tinha um problema político e econômico muito severo. Para que eu vou poupar? Na década de 80 eu não tinha dinheiro. Na década de 80 eu não tinha dinheiro. Na década de 90 eu tinha que gastar porque eu tinha que gastar porque você desvalorizava muito rápido. Dinheiro desvalorizava e você não tinha equilíbrio econômico. Nos anos 2000, a nossa economia se assenta. O Brasil começa a crescer, mas você não tinha produto financeiro. Então você vai aplicar em fundo, previdência,
fundo imobiliário, você não tinha produto dentro do setor financeiro. Então, o que você tinha que fazer? Gastar o seu dinheiro. Comprar terreno, comprar casa, comprar bens. Você passou 2 últimas décadas sofrendo de maneira que você tinha um pouco de dinheiro, a gente tem um crescimento do nosso PIB, o Brasil começa a tomar uma envergadura econômica no mundo como um todo. Então, esse dinheiro ele te ajuda a consumir. Então, na década de 80 eu não guardava porque não tinha dinheiro. Na década de 90 eu não guardava porque eu não tinha segurança política e econômica. Nos anos 2000 eu não guardava porque não tinha lugar de guardar. Lembra da poupança Barberinos continua numa boa? Do Caçulinha? Pô, você tinha uma poupança rendendo 0,5% ao mês, 6% ao ano. Isso não encorajava a poupar dinheiro dentro do mercado financeiro. Nos anos de 2010 para frente, você consegue ter uma economia mais estabilizada, mas você não tem profissionais que te ajudam a entender sobre isso. Eu venho para o mercado financeiro no ano de 2008. No mercado de assessoria autônoma, eu venho em 2017. Quando eu chego em 2017 nesse mercado autônomo, e tem um monte de gente muito boa no mercado disposta a fazer isso, em 2017 nós tínhamos 1.800 profissionais no Brasil que tinha essa função que eu tenho hoje, que é assessor financeiro, credenciado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, com a certificação Ancor. Então, quando eu entro lá no HSBC, no Itaú, eu tinha CPA 10, CPA 20, estava ali naquele modelo bancário, mas em 2017, você ainda não tinha profissionais. Você não tinha profissionais e não tinha educação financeira. Agora nós chegamos em 2020, passou 50 anos. A gente tem uma economia mais estável, a gente tem mais produtos dentro do mercado financeiro. A gente estava discutindo aqui sobre um projeto em Araucária. Se esse projeto se concretizar em Araucária, dificilmente isso vai ser feito de capital de pessoas físicas. Vai se fazer um fundo, e esse fundo vai estar dentro do mercado financeiro e vai ter outras pessoas investindo nesse fundo. Então hoje você tem uma pluralidade de produto financeiro e mais gente para discutir sobre isso. Eu estou no podcast falando sobre isso. Hoje qualquer brasileiro querendo aplicar R$50, R$100, R$200, ele vai ter investimentos na ordem de 14, 14,5%, 15%, 15,5% de forma segura através dos títulos de renda fixa brasileiro. Lembra que eu já falei, é o 4º maior pagador de juros do mundo. Eu tenho um cliente em Malta que ele fala, Gomes, o Brasil é perfeito. Eu moro na Europa, sofro a inflação europeia, mas aplico no Brasil, com risco mitigado, porque é um juros altíssimo, que o Brasil remunera e é um juros altíssimo no curto prazo. A gente não está colocando, a gente tem um juros de longo prazo também, mas os juros do curto prazo é muito alto no Brasil. Colocando isso em contexto, eu acho que agora a gente tem um cenário bem adequado. Hoje em Curitiba nós temos 44 escritórios como o nosso, da Grafo Capital, que ajuda as pessoas. Tem um monte de gente boa, profissionais bons, dispostos a ajudar, porque se a gente tem uma sociedade mais conhecedora de mercado, a gente não tem essa loucura. Lendo hoje uma matéria, nós temos 23 milhões de CPFs que jogaram em bets no ano passado. 23 milhões de CPFs. Quantos brasileiros nós temos na Bolsa? 5 milhões de brasileiros na Bolsa. E desses 23 milhões, 4 milhões disseram que entendem a Bet como um investimento. Capaz, sim, investimento. Eles entendem. Então, assim, é uma loucura isso. É uma loucura. E aí você vê uma sociedade que quer o quê, Leandro? Atalhos. Você vê uma sociedade, e aqui, todos aqueles que nos ouvem, tá? Entendamos que mercado financeiro, vida empreendedora, vida extraordinária, ela não perpassa nos atalhos. É no longo prazo. Longo prazo. A vida é feita no longo prazo. Você não vai lá estralar os dedos. Pode acontecer com meia dúzia de pessoas. Quando o jovem fala assim comigo, Gomes, para que fazer faculdade? Você viu lá o empreendedor tal, a pessoa tal, para que ficar 5, 6 anos na faculdade? Eu falei, tem que ficar na faculdade, aquele lá é o 0,0 nada. Eu falo que pessoas... Matematicamente é bom mesmo. Eu digo o seguinte, que 0,0 nada. Que pessoas certificadas não garante que elas serão sábias. Não garante. Mas pessoas sábias são certificadas. Pega alguém que é sábio, esse cara tem uma faculdade, 2 faculdades, uma pós-graduação, leu 5, 6, 10, 8, 9, 10, 15 livros no ano. Essa pessoa ela tem esse conhecimento para dialogar, para não ser vento de folha seca no vento. De doutrina rasa, né? Culturas rasas aí. Cultura rasa. Quando você fala dessa jornada desses últimos 40, 50 anos, você traz uma leitura muito boa, que eu não tinha essa visão. Eu aprendi alguma coisa sobre história ali, que realmente o pessoal migra do campo para a cidade, tem essa revolução, etc.
Mas a longo prazo, fazendo uma leitura, tá aí a nossa cultura. A gente não é ensinado a pensar no futuro. A gente é doutrinado a pegar e gastar. Pegar e gastar. Não tinha dinheiro, depois tinha dinheiro, tinha que gastar. Né? Depois não tinha no que você ia fazer esse investimento. Então a doutrina veio se arrastando, a cultura veio se arrastando ao ponto de a gente hoje sofrer bastante, mas graças a Deus tem internet, existem cursos e escritórios competentes e profissionais, né? Que hoje existe essa formação que você faz essa indicação de fundos, enfim, de ações, de investimentos. Eu acho que, além de, só para somar na sua fala, não é só indicações do produto financeiro. O meu grande desafio hoje dentro da empresa, e eu acho que é isso que me tornou relevante dentro do mercado financeiro, é porque eu sou um defensor do ensino da educação financeira, não só sobre o produto financeiro. Porque quando eu decido empresariar, eu falo assim, eu acho que eu vou fazer um pouco mais do que dizer aonde o cliente tem que aplicar. Eu vou tentar fazer aquela pessoa que não necessariamente tem o dinheiro para que ela tenha. E é isso que eu sou apaixonado. Claro, hoje o nosso escritório atende muitos e muitos milhões no país e no mundo, de brasileiros exclusivamente, mas o meu maior desejo, o meu sonho, o que me move é ajudar as pessoas mesmo, ela sair do absoluto zero e começar a poupar. Depois que começa a poupar, ela parte para uma fase de investimentos. E aí depois ela parte para uma fase de diversificação. É um pouco daquilo que eu Falando acredito. Sobre essas fases, diga pra gente a importância da reserva de emergência, que é uma dúvida para muitas pessoas, eles nem sabem o que funciona e para que serve. Lucas, eu vou trazer a reserva de emergência, mas eu falo de 7 reservas, tá bom? Então, assim, todo brasileiro tem 7 reservas. Quando eu estou falando, palestrando, escrevendo, a pessoa fala assim, Gomes, eu não consigo poupar nem para uma reserva, imagine para 7. Né? Eu mandei uma mensagem, uma sócia nossa lá mandou uma mensagem para uma amiga dela, e ela falou assim, olha, eu não tenho interesse no momento. Eu falei, claro que ela jamais. Quem que não tem interesse no momento de ter um planejamento financeiro, de ter uma orientação financeira? É que na cabeça da pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas direito, quiçá guardar, fazer um planejamento financeiro. Só um dado, tá bom? Hoje no Brasil, é um dado. Quantas pessoas que vocês acham que têm algum tipo de dívida? Dívida? Percentualmente. Percentualmente, uns 60%. 70%. 73% das pessoas, dos brasileiros têm algum tipo de dívida. É algum problema ter dívida, Leandro? Não é problema. O problema é que nós temos a 4ª maior taxa de juros do mundo. O problema é ter uma dívida cara. E a grande maioria das vezes, a dívida é cara. Hoje, conversando com um cliente, eu falei, me manda o seu extrato do financiamento do carro. Sabe quanto que ele estava pagando de dívida no carro? Uma taxa 7 anual de 27%. É 27% ao ano. Ele fez em 48 meses, 4 anos. 4 anos, juros simples, você tem alguma coisa na ordem de 120% aproximadamente. 120%. Significa que ele financiou 80 mil, ele vai pagar muito mais do que isso, mas muito, muito, muito mais. Ok? Então, nós temos uma sociedade completamente endividada. Tem algum problema? Não, desde que a dívida não seja tão cara. E as dívidas no Brasil é caro. E dívida cara deixa as pessoas pobres. Pessoas pobres não vivem o máximo que poderiam viver. E por não viver o máximo que não vivem, eles têm, em alguns aspectos, momentos infelizes na sua jornada de vida. Ok? Agora eu fiz essa pergunta. Vou trazer uma outra pergunta. Quantos inadimplentes nós temos no Brasil, agora em CPFs? Tá? Passa de 50%, não é? Hoje, quando nós olhamos a população adulta, nós temos 71 milhões de CPFs. Tanto que naquele programa do governo federal, que é Libera, não me lembro o nome do programa, que é Libera Geral, tiro a inadimplência, ele liberou 19 milhões de CPFs. Hoje no Brasil, nós tínhamos próximo de 70 milhões de CPFs inadimplentes. Fazemos conta, sou matemático, amo isso. Pega a população, 213 milhões de pessoas. Tira as primeiras idades, até 18 anos, próximo de 50 milhões. Sobram ali em torno de 150 a 160 milhões de pessoas. 160 milhões, 73 estão inadimplentes. Significa que mais ou menos a cada 2 pessoas que você olha na rua, além de estar devendo, não está pagando o que está devendo. Não é uma loucura? Caramba, é doido. E aí, assim, não é uma loucura isso? Com certeza. E aí, o que faz com a sociedade? Libera mais crédito, né? Libera mais crédito, endivida mais, daí dá um vale gás, dá uma vale cozinha, dá uma vassoura, dá um programa de faculdade, e aí você cria uma sociedade que não pensa. Tem uma solução, vou liberar mais crédito. Eu sou do setor automotivo, o que essa pessoa faz? Manda um lead para ver se financia 100% o carro. E aí quer financiar 100%, né? Ok, então vamos lá.
A importância da reserva de emergência. Eu vou falar de 7 reservas aqui dentro. Estamos caminhando por fim. Fica aqui o meu desejo de contribuir sempre mais. Aqueles que estão nos ouvindo, eu me coloco 100% à disposição. Vai lá no Instagram, Reinaldo Gomes _2. Você pode falar que esteve conosco nessa live. Gomes, eu vi na live lá, eu quero mais orientações. Eu ou alguém da nossa equipe vai te ajudar, sem dúvida nenhuma. Lembrando, é Reinaldo. Reinaldo Gomes 2. Pulamos essa parte. Exatamente. Reinaldo Gomes _2. Mas vamos lá, 7 reservas. Primeira reserva, reserva de emergência. É importante ter essa reserva de emergência. A reserva de emergência, ela supre os imprevistos da vida. E imprevistos são previstos que vão acontecer. Imprevistos são previstos que vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha. A algum momento você vai precisar. Hoje meu filho fez uma cirurgia. De manhã, a gente foi no médico, fez uma consulta, ele falou, olha, o seu filho vai precisar fazer uma cirurgia. Eu estava prevendo? Não, mas acontece. Acontece um acidente com um carro, acontece. Então, você tem que ter uma reserva de emergência. E a reserva de emergência, ela te liberta de você tomar um juros inesperado. Eu perguntei para um cliente uma vez, quanto que você ganha? Ele falou, com o cheque especial ou sem o cheque especial? O cheque especial no Brasil é um juros altíssimo. Altíssimo. Eu tenho conta em algumas instituições e eu fui ver a conta do meu cartão, que é um cartão premium no Brasil. Se eu saco da minha conta corrente e eu não tenho dinheiro, é um exemplo, eu pago cheque especial. 7, 8, 9, 10% ao mês. Se eu saco do meu cartão de crédito, os juros pode chegar a 23% ao mês. Pega 23% ao mês e analisa isso a um juro composto. Veja quanto que vira. Você está pagando uns juros de mais de 300%, 350% ao ano. E a população não sabe disso. Isso é legalizado no Brasil. É uma loucura. Então, reserva de emergência, ela te impede de você ir para, no momento de emergência, tomar uns juros nessa estrutura. Segunda, reservas de oportunidade. Quem tem dinheiro em caixa, ele aproveita boas oportunidades. Você trabalha no ramo automotivo. Quantas boas oportunidades aparecem dentro do mercado? Eu trabalhei vendendo carro no grupo Barigui Veículos. Eu também. Quando eu falava o seguinte, carro seminovo, ele é único. Então, ó, isso aqui é uma grande oportunidade para o senhor. Ok, mas se você tem dinheiro à vista, eu tenho um cliente que fala, terreno do lado é para ser comprado. Então, você pode comprar um bom terreno, você pode comprar um bom carro, você pode fazer um bom investimento, tem uma boa empresa que vai fazer um IPO, você pode participar desse IPO, reserva de oportunidade, a segunda reserva. Tem que ter, tem que guardar um dinheiro para fazer aproveitar algumas oportunidades. Terceiro, a gente chama de reserva de segurança. A reserva de segurança, hoje, cada um tem a sua. Mas eu chamo de os 100 primeiros 1000 é o grande desafio das pessoas. Porque montar os 100 primeiros 1000 é muito mais difícil de montar o segundo 100, o terceiro 100 e assim sucessivamente, tá bom? Então você tem que passar dessa reserva de segurança. E como é que você faz isso? Existem produtos que você constrói isso, existe um tripé de investimento que no primeiro vértice é rentabilidade, no segundo é liquidez e no terceiro é segurança. Quando eu quero uma reserva de emergência, eu vou aplicar nos fundos DIs no Brasil, onde você vai ter segurança e liquidez, mas você não vai ter uma rentabilidade tão alta, porque você precisa tirar o dinheiro a qualquer momento. Mas quando você está pensando numa reserva de segurança lá na frente, você pode pegar um título público brasileiro para 2028, pode pegar um CDB de um banco para 2026, e aí você garante uma rentabilidade pré-fixada, com segurança, mas sem liquidez. Sem ter o direito de resgatar o dinheiro a qualquer momento. Terceiro tipo de reserva, chamado reserva de segurança. Quarta reserva, reserva de multiplicação. E é nessa hora que você vai diversificar o seu patrimônio. Fundo imobiliário, pode ser criptomoeda, pode ser. Mas pode ser fundos multimercados, pode ser ações, pode ser. Mas você tem que entender o seu perfil para entrar nesse tipo de mercado. Mas eu chamo de reservas de multiplicação. Consórcio pode ser um instrumento para reserva de multiplicação, uma alavancagem financeira. Quarto tipo de reserva. Quinto tipo de reserva, a gente chama de reserva de aposentadoria. Aonde você vai criar uma reserva para você olhar lá no seu longo prazo, naquela fase onde você vai estar mais dentro dos seus aposentos. Reserva de aposentadoria, todo mundo tem que pensar. Sai um livro ainda esse ano, de repente até o final do primeiro semestre, que é o meu livro. Porque todo mundo pode ser um milionário sendo feliz no meio. Eu explico que todo mundo pode ser um milionário com R$450.
Só que tem que pensar no longo prazo. O problema é que quando você tem 21, 22, 25, 30 anos, você não quer pensar daqui a 30 anos. Você quer ficar milionário aos 35. E tudo bem, não tem nenhum problema querer ficar milionário aos 35. Mas eu estou dizendo, continua fazendo o seu projeto, porque você pode ser que você viva. Pode ser que a longevidade te beneficie. Numa palestra alguém falou assim, Gomes, para que eu vou ficar guardando dinheiro para daqui a 30 anos? Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu falei, verdade. Agora imagine se você dá a sorte de viver amanhã. Imagine se você dá a sorte. E aí? Pediu para tomar, tomou. Imagine. Então essa reserva de aposentadoria tem que existir na vida da pessoa. Sexta reserva, eu chamo de reserva de usufruto. Vai chegar um momento da sua vida que você não vai mais necessariamente, que a gente chama de liberdade financeira. Aonde você, olha o que é liberdade financeira. Liberdade financeira é você não ter a obrigatoriedade de trabalhar para custear o teu modelo de vida. Isso é liberdade financeira. Para o meu pai, liberdade financeira é uns 5 mil, 6 mil a mais daquilo que ele ganha. Eu tenho um cliente que falou assim, Gomes, para eu viver, eu preciso de 100 mil reais. Eu tenho outro cliente que falou assim, Gomes, eu só paro quando eu estiver gerando 1 milhão por mês. 100 mil mês, né? 100 mil mês. Tá errado o meu pai de ser 5, 6 mil? Desse cliente ser 10? Desse outro ser 1 milhão? Claro que não. O Barça é 1 milhão por dia. Cada um tem o seu nível de liberdade legal financeira. A correção do Barça, 1 milhão e 15 mil reais. Ele fala isso. Cada um tem a tua liberdade financeira. E a fase do usufruto é quando você vai falar assim, uau, cheguei na minha fase. Trabalhei, construí, ralei, consolidei. Agora eu quero usufruir. Eu conversando com o cliente, eu tenho o privilégio de, quando conversar com o cliente, ter a humildade de falar assim, fala para mim, o que você aprendeu, o que você daria de conselho. E esse cliente, eu estava conversando com ele, eu falei assim, quanto que o senhor está ganhando? Ele falou, estou ganhando em torno de uns 10 mil reais. Eu falei, quanto que o senhor está gastando? Ele falou, eu estou gastando em torno de uns 13 mil reais. Eu falei assim, mas por que o senhor está gastando 13 e ganha 10? Ele falou, Gomes, durante 45 anos da minha vida, eu vivi uma fase de acumulação. Hoje eu estou vivendo uma fase de desacumulação. Eu aplaudi ele, falei, perfeito. Ele falou, durante 45 anos da minha vida, eu gastei menos do que eu ganhava. Hoje eu tenho um bom patrimônio, eu gasto mais do que eu ganho. Por quê? Porque eu calculei e eu estou vivendo a fase do usufruto. É a fase onde você trabalha se for de vontade própria, não por obrigação. Guardem isso. 9 de cada 10 brasileiros precisam continuar trabalhando para manter o seu padrão de vida. Ou seja, para manter o seu padrão de vida. Um só que está organizado. Um só que ele fala, não, esse padrão de vida me sustenta e tranquilo, ok? Falei sobre 6 reservas. Reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva de segurança, reserva de multiplicação, reserva de aposentadoria e reserva de usufruto. Qual é a 7ª? Reserva de proteção. A gente tem uma falácia incutida dentro de nós que nós não precisamos nos proteger dentro das ferramentas de seguro. Seguro de carro, seguro da casa, seguro de incêndio de uma empresa, seguro de responsabilidade civil de um profissional, seguro da sua própria vida, seguro contra uma doença grave, seguro de diversas maneiras. Seguro de um plano de saúde, um plano odontológico. O brasileiro não tem plano de saúde. E aí, o que vai ficar? Vai ficar à mercê do SUS. E se ele tivesse um plano de saúde, iria mitigar algumas das suas respectivas dificuldades. E aí, falando um pouquinho sobre essas 7 reservas, vem a pergunta, Gomes, mal eu estou conseguindo pagar as minhas contas. Como é que eu ajusto essas 7 reservas? Não é quantidade, é proporcionalidade. Guardamos isso. Não é quantidade de dinheiro guardado, é a proporcionalidade. Existe um texto bíblico em Gênesis 41, 34, que é minha vida, a lei da 5ª parte. José está conversando com o faraó e ele diz o seguinte, olha, durante os 7 anos de vacas gordas, 7 anos de abundância, guardemos em celeiros todas as sementes, grãos e tudo aquilo que a terra do Egito produzir. A 5ª parte. Quando chegar os 7 anos de escassez, 7 anos de vacas magras, teremos para nós e as regiões circunvizinhas. É a lei da 5ª parte. E as outras nações. Tanto que o nosso escritório tem um quadro egípcio que simboliza muito isso para mim. É aquilo que eu acredito, é os meus valores principiados dentro dessa estrutura bíblica. E a lei da 5ª parte é uma lei poderosa. Gomes, eu não consigo 20%. Olha o que eu estou dizendo. Se você tem um objetivo claro no futuro, o sacrifício no presente faz sentido.
Agora, quando você não tem objetivo claro... Não faz sacrifício, esquece. Nenhum sacrifício. E o que eu estou falando aqui é guardar 20% e viver com 80%. Namora com 80%, compra casa com 80%, compra carro com 80%, viaja com 80%, tenha filhos, vivem com 80%, mas guardem 20%. Gomes, não estou conseguindo guardar 20%. Começa com 15%, não consigo 15%, começa com 10%, não consegue 10%. Mas começa. Começa com 1% daquilo que você ganha. Exatamente. Caramba, se você não conseguir viver... Pensar no seu futuro, você não... volta na frase. Se você não deixar o seu dinheiro trabalhar por você enquanto você dorme, você vai ter que trabalhar até o último dia da sua vida. Gomes, tira uma dúvida para nós que estamos acompanhando aqui. Eu achei fantástico essas 7 reservas. Eu só estava realmente pensando naquela reserva principal, que era básica, que todo mundo calcula 6 meses de vida ou 12 meses. Só que a minha avó realmente ensinou. É muito... só que a avó ensinou. Mas essa é muito mais completa e faz muito mais sentido. Para quem está acompanhando, você já falou sobre os seus canais, mas essas reservas e essa instrução você passa para o teu mentorado, para o teu cliente. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Passo por escrito, passo através de cursos, passo através de consultoria, passo através de atendimento. E assim, é público isso também, né? Eu quero disseminar isso e aí é claro que cada reserva ela vai ter o produto certo, o produto ajustado ou a solução certa. E a organização para fazer a aplicação. E a organização. Mas eu volto na questão da proporcionalidade, porque é o seguinte, Gomes, eu tenho quanto? R$600 por mês? Divida isso. Talvez eu não vou conseguir dividir nas 7. Começa em 2, começa em 3, mas vai começando que ao longo do tempo você vai ajustando. Eu acho que assim, 1 é maior do que 0. Tem que começar. Tem que começar. E aí depois o tempo te ajuda. Eu parto desse princípio também. Vai, executa, depois você vai estruturando. Perfeito. Bom, Gomes, parece que passou rápido a nossa conversa. É uma conversa gostosa, falar de finanças é maravilhoso, ainda mais contextualizado, trazendo dados robustos e técnicos. Didático. Didático, a palavra certa, didático. Didático. Eu fiquei realmente fascinado. Até vou entrar ali no seu Instagram, já comecei a seguir você, já comecei a seguir... negociar uma mentoria. O Grupo Grafo, para a gente poder conversar futuramente. E sem dúvida, quem está assistindo e acompanhando, gente, pelo amor de Deus, faça isso. Que o cara que é especialista, ele está num outro patamar ali financeiro para poder mentorar e acompanhar aí as pessoas que precisam, ou seja, todos nós, né? Porque é assustador os dados aí brasileiros em termos de finanças. Gomes, deixa um recado para o pessoal que nos acompanha aí. O que você traria de a mais para essa finalização? Recado final aqui, Lucas, Leandro, é que as pessoas possam procurar isso, desenvolver isso e buscar crescer. Eu sou um cara que eu agradeço a Deus e a todas as pessoas que perpassaram a minha vida com vontade de doar. E a vida devolve. Eu recebi um prêmio no ano de 2022, aqui pela Câmara Municipal de Curitiba, como empreendedor do ano. Eu e mais 11 profissionais. E isso aconteceu porque naquele ano eu fiz dezenas de webinar, fui em diversos... A gente estava voltando da pandemia, falando sobre educação financeira para tentar acalmar um pouco a jornada de vida das pessoas. Eu acho que falar sobre finanças é crucial. Alguém já me perguntou, Gomes, dinheiro traz felicidade? E eu sempre respondo assim, é difícil trazer essa resposta, mas uma certeza eu tenho, a pobreza não traz felicidade. Ninguém tem um filho e fala, eu quero que meu filho seja pobre. Eu quero morar debaixo da ponte. Ninguém tem esse desejo. O dinheiro, ele te ajuda, ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. E se você tiver uma cabeça boa, uma estrutura forte, eu não tenho dúvida que você vai ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. Eu vou ter que anotar aqui. Mas eu queria fazer péssimo senhor. Um dinheiro é um péssimo senhor e um ótimo servo. Tá? Dinheiro é só meio, né? Sim, o dinheiro tem que estar na mão, não no coração, né? É isso aí. Mas a ponta aqui, e aí eu estou falando isso porque alguém em algum momento serviu comigo, me ajudou. Então nós temos um projeto lá dentro da Grafo que é um projeto de auxiliar e fazer qualquer brasileiro de qualquer lugar do mundo querer bater um papo conosco. Nós temos uma equipe, a gente está crescendo a nossa equipe, então eu vou aproveitar o canal de vocês aqui para fazer algo super bacana. Tá aqui o pessoal da nossa equipe. Eu vou tomar uma decisão agora aqui, tá bom? opa, atenção. Opa. A equipe se prepara aqui Ainda também, nós também. Ó, nós temos um projeto lá que nós chamamos de diagnóstico financeiro. Então, no passado, eu fazia muita coisa de graça e continuo fazendo. É um jeito de eu me doar para as pessoas. Só que muitas vezes eu doava o meu tempo de forma gratuita e eu não via na contraparte uma valorização.
Então a gente começou a fazer workshops, a gente começou a fazer mentorias pagas e as pessoas se dão mais valor nisso. Falou, eu estou pagando por valor que seja. Então nós criamos um negócio chamado diagnóstico financeiro. Então todo mundo que lá no nosso site nós temos um diagnóstico financeiro que custa R$250. A pessoa nos liga, fala, Gomes, eu queria entender um pouco mais. Tem uma equipe que atende essa pessoa e ele faz 2 encontros, colhe as informações e depois entrega. Olha, a solução é você começar pela reserva de emergência, ou a solução é você fazer uma estrutura para os seus filhos, ou é diminuir as dívidas, abrir torneira, fechar ralo. A gente faz toda essa orientação. Isso é o diagnóstico financeiro. Vale para todo mundo. É bom ter alguém que faça um diagnóstico preparado. Custa R$250. E hoje tem um custo, R$250. É o que está na nossa plataforma. E eu acho que vale, são 2 encontros e assim por diante. Mas quem estiver assistindo, só tem que falar que esteve no Conexo. Tem que estar escrito lá. Eu assisti no Conexo. É uma maneira da gente doar. Nós vamos entregar 70% de desconto nesse valor. Pô. Uau. Só porque esteve aqui e acompanhou a nossa jornada. É uma maneira de eu entregar um pouco do meu tempo para a sociedade e essa sociedade, de alguma maneira, crescer nesse sentido. Então, assim, fica aqui à disposição. Recomendo a você, procure alguém, não transite essa jornada de forma solitária, porque se você trouxer alguém que conhece sobre mercado, que vai te ajudar a não ter aqueles atalhos tortos, atabaloados, mas atalhos verdadeiros, para que você não precise ir para um produto extremamente arriscado e perder o seu dinheiro de forma solta e descompromissada, mas alguém que vai te ajudar. Eu acho que, mais uma vez, não sou só eu que faço esse bom trabalho no Brasil. Tem um monte de gente que faz, mas eu vou falar por nós. Nós, do escritório Grafo Capital, eu, Reinaldo Gomes, estou à disposição para ajudar as pessoas. Gente, diagnóstico financeiro de R$250 com 70%. É isso mesmo? 70% de desconto? É isso aí. Escreve lá, o cupom Conexo70. Conexo70. Vamos combinar isso? Conexo70. Vamos combinar isso? Vamos. Conexo70? Pronto. Falou esse código lá. Pegou a visão? Conexo70. Tá Beleza? fechado. 70% de desconto. É um absurdo de desconto. É muita coisa. O Fiazão já ficou vermelho ali. Já baixou a cabeça, mas é isso aí. Perdi a comissão. Obrigado por promover esse benefício para os nossos telespectadores, para o pessoal que nos acompanha. Obrigado mesmo. Gente, isso aqui não estava programado. Saiu aqui agora do bate-papo, não tem script, não tem nada. A gente está aqui entrevistando, fazendo perguntas abertas e surgiu isso do coração aí do Gomes. Gomes, obrigado pela entrega. Fechado. Obrigado pelo bate-papo, foi realmente esclarecedor e às vezes assustador por conta dos números que você trouxe para a mesa e que sirva de alerta para a população. E vamos fazer o seu diagnóstico, não é mesmo, Leandro? Para ontem, antes do almoço. Exatamente. Pensa grande, começa pequeno, mas inicia já, tá bom? Show. Para mim é uma alegria estar aqui junto com vocês. Obrigado pela disponibilidade. Me coloco totalmente à disposição de vocês para que nós possamos servir e ajudar as outras pessoas. Eu acho que quem compartilha cresce, o coração e a alma generosa, todo mundo cresce e todo mundo desenvolve. Obrigado pelo carinho. Obrigado para você que nos acompanha. Siga Conexo nas redes sociais, _Conexo. @Conexo _empresarial. É a mesma sigla também para o YouTube, @Conexo _empresarial. Coloca lá, entra na página do Reinaldo Gomes, tem um underline ali, Underline 2. Underline 2. Coloca lá Conexo 70, entre em contato que você vai ter 70% de desconto no seu diagnóstico financeiro. Não perca tempo, corra, faça isso, que pode ser que muita gente corra lá para fazer e vai dizer, olha, esgotou. Corra, abraço, obrigado, até o próximo episódio. Valeu. Até mais, Valeu. Tchau.